Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Olha lá o assunto da nossa videoaula hoje, grandezas direta e inversamente proporcionais. Não é um assunto novo, tá bem? Vocês já viram esse assunto na 7ª série, então a gente vai relembrar e resolver problemas sobre este tema, ok? Retirei alguns exemplos do nosso material escrito, então assistam os exemplos aqui, depois deem uma olhada no material escrito, tem mais exemplos resolvidos, tá bem? Então bora lá, vamos aprender resolvendo problemas, ok? Nosso primeiro problema a gente vai ver sobre grandezas diretamente proporcionais, ok? Então, olha, só para lembrar, grandeza é tudo que a gente pode medir, que a gente pode contar. Por exemplo, tempo, dinheiro, massa, distância, velocidade, certo? Então, eu posso dizer que dinheiro é uma grandeza, tempo é uma grandeza, metros, centímetros, quilos, são todas grandezas, porque eu posso medir, eu posso contar, tá bem? Nosso primeiro exemplo, olha. Ao abastecer o carro com gasolina, o freguês de um posto pagou R$ 42,50 por 10 litros de combustível. Repare na tabela que vai aparecer daqui a pouquinho, que quanto maior a quantidade de litros, maior será o preço a pagar. Claro, né? Se ele colocar mais combustível no carro, mais ele vai pagar. Concordam, né? Com certeza. Então, bora lá. Olha a nossa tabelinha. Coloquei o valor a pagar em reais e a gasolina em litros, tá bem? Então, 10 litros custam R$ 42,50, 20 litros custam R$ 85, 40 litros custam 170. Coloquei só alguns valores, tá bem? Mas observa aqui, olha. De 10 para 20 litros, eu dobrei a quantidade, não foi? 2 vezes mais. Olha o que aconteceu com o preço. Dobrou também. Isto é crescer proporcionalmente. As duas grandezas cresceram juntas na mesma proporção. Observa de novo, olha, de 20 para 40 litros, dobrou. E o que aconteceu com o preço? Dobrou também. Então, isso significa crescer proporcionalmente na mesma proporção, olha lá, né? Multiplicado pelo mesmo valor. Pode ser aumentando ou diminuindo. Ou a gente multiplica pelo mesmo valor, ou a gente divide pelo mesmo valor. Isso significa crescer proporcionalmente, tá bem? Então, olha só. A razão entre o valor a pagar e o total de litros é sempre a mesma. Observe o que acontece. Quando a gente coloca lá, ó, 42,50 dividido por 10, 85 dividido por 20, 170 dividido por 40, que são os valores a pagar dividido pelo litro, sempre dá 4,50. Essa nós chamamos de constante de proporcionalidade. Isso nos garante, então, que as duas grandezas são diretamente proporcionais. A gente diz que o valor a pagar e os litros são grandezas diretamente proporcionais. Bacana, né? Muito bem. Então, grandezas que aumentam ou diminuem na mesma proporção são grandezas diretamente proporcionais. Elas aumentam juntas ou diminuem juntas. Ok? Muito bem. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Olha só. Como é que a gente pode descobrir o quanto que um freguês pagaria por 55 litros de gasolina nesse posto? Quero ver, hein? Coloquei aqui 3 formas de resolver este problema. Primeira delas, a gente organiza os dados, organiza as informações do problema e chama de X o valor que a gente não conhece. Olha lá, peguei a mesma tabelinha, peguei uma informação do problema. 10 litros de gasolina custam R$ 4,50. 42,50, certo? Aí a gente vai multiplicar em X. Olha lá, 10 vezes o X e 42,50 vezes 55. Toda vez que a gente tem grandeza diretamente proporcional, a gente multiplica em X ou em cruz, tá bem? É assim que a gente chama essa multiplicação. Então, como que fica? 10 vezes X, 42,50 vezes 55. Olha lá, é uma equação. 10x igual a 2.337,50. O 10 está junto com o x, multiplicando o x, passa para o outro lado, dividindo. A gente faz a divisão e encontra R$ 233,75, o preço a pagar pelos 55 litros de gasolina. Tranquilo, né? Não lembrou como é que calcula a equação? Ai, professora, não estou lembrando. Então, pera lá, vamos ver essa segunda maneira. Ó, as grandezas valor a pagar e litros de gasolina são diretamente proporcionais. A gente viu que quanto mais
eu abastecer, mais eu vou pagar. Então são diretamente proporcionais. A gente pode dividir ou multiplicar os valores da tabelinha até encontrar os 55 litros. Olha só que bacana que é. Peguei a primeira informação da nossa tabelinha, tá vendo? Coloquei 42,50, que é o preço de 10 litros. Fiz a razão, 42,50 sobre 10. Observa que a primeira coisa que eu fiz foi dividir as duas grandezas por 2. Lembra, elas são diretamente proporcionais, então eu posso multiplicar ou dividir pelo mesmo valor. Tá bem? Então, dividi tudo por 2. Eu encontrei 21,25 dividido por 5. Aí, eu precisava transformar em 55. Poxa, eu estou tentando descobrir o preço de 55 litros. Então, eu decidi multiplicar os dois valores por 11, porque 5 vezes 11 dá 55. E aí, eu descobri, olha lá, 10 litros custam 42,50, 55 litros custam 233,75. Então, essa é uma segunda maneira da gente resolver esse problema. Vamos a uma terceira? A gente também pode, olha só, descobrir o preço de 1 litro. Basta dividir o preço pelos litros. Olha aqui, se eu dividir 42,50 por 10, dá 4,25. O que é esse 4,25? É o preço de 1 litro de gasolina. Poxa, se eu sei o preço de 1 litro, ficou fácil agora, né? É só multiplicar por 55 e pronto. Maravilha, pessoal, mas ó, atenção, hein? Olha só, coloquei bem colorido aqui para vocês prestarem bastante atenção. A situação em que duas grandezas parecem diretamente proporcionais, mas não são. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ok? Na tabelinha abaixo tem a relação entre a medida do lado de um quadrado e a área, tá vendo? A área do quadrado e lado. Numa linha a área, na outra o lado, tá bem? Lembrando, como é que eu calculo a área de um quadradinho? Olha ali o desenho. O quadradinho tem 3 centímetros de lado, eu faço 3 ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3. Pronto, a área é 9 centímetros quadrados. Então, quando eu tenho o lado médio 1, é 1 vezes 1, que dá 1 centímetro quadrado. Eu tenho 3 vezes 3, dá 9. Eu tenho 6 vezes 6, 36. Eu tenho 9 vezes 9, dá 81. Então, dependendo do tamanho do lado, vai dar uma área diferente. Quanto maior o lado, maior a área. Parece que é diretamente proporcional, não parece? Mas observa, quando aumenta o tamanho do lado, aumenta o tamanho da área do quadrado, mas essas grandezas não são diretamente proporcionais. Por quê? Olha lá em rosa, hein? A razão entre as grandezas não dá uma constante. Lembra que no exemplo do posto, sempre que a gente dividia o valor a pagar pela quantidade de litros, sempre dava o mesmo valor? Sempre dava o mesmo resultado? Aqui não dá. Observa só. Quando eu faço 1 dividido por 1, 1. 9 dividido por 3, 3. 36 dividido por 6, 6. 81 dividido por 9, 9. Cada razão dá um valor diferente. Isso prova que essas grandezas não são diretamente proporcionais, tá bem? Então, cuidado a hora de fazer os probleminhas aí. Bora lá? Vamos ver então grandezas inversamente proporcionais? Muito bem. Olha aí, galerinha, nosso próximo exemplo. Marcos é um ciclista e está fazendo um treino para a prova de 1000 metros contra o relógio. Então, ele está lá fazendo uma volta na pista de 1000 metros, certo? Mantendo em cada volta uma velocidade constante e obtendo assim um tempo correspondente, conforme a tabelinha. Então tem uma tabelinha aqui, onde eu coloquei a velocidade média dele. Lembrando, tá? Velocidade média. A gente fala muito sobre a velocidade de um carro. Por exemplo, eu fui de Araras até Conchal a 100 km por hora. Então, 100 km por hora foi a minha velocidade média, tá bem? Para carro a gente usa km por hora, certo? Porque carro corre muito mais rápido. Para nós que estamos andando ou andando de bicicleta, né, a pé ou de bicicleta, a gente usa metros por segundo, tá bem? Então a gente mede a velocidade em metros por segundo. Então lá, tem uma listinha de velocidade média e uma listinha de tempo. De acordo com a velocidade, ele leva mais ou menos tempo para completar a volta na pista, ok? Então observa aqui, olha, com uma velocidade de 4 metros por segundo, ele levou 250 segundos para completar a volta. Com a velocidade média de 8 metros por segundo, ele levou 125 segundos. Aí ele aumentou a velocidade para 10, levou 100 segundos, aumentou a velocidade para 16, levou 62 segundos e meios.
E assim por diante, olha lá, com 20 metros por segundo de velocidade, ele levou 50 segundos. Olha que interessante. Vocês observaram? Quando ele estava com uma velocidade de 4 metros por segundo, ele aumentou para 8 metros por segundo, ou seja, dobrou a velocidade. O que aconteceu com o tempo? O tempo diminuiu. Ou seja, quanto mais rápido ele correr, em menos tempo ele vai fazer a volta, não é mesmo? Olha lá, observa de novo. Quando ele dobrou de 10 para 20 metros por segundo, novamente o tempo diminuiu. Ah, então perceberam? Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui, mas na mesma proporção. Ou seja, se uma dobrou, a outra divide por 2. Olha que bacana! Muito interessante. Então, neste caso, a velocidade média e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra diminui, mas na mesma proporção, certo? Maravilha! Então, ó, agora a gente também tem uma constante de proporcionalidade. Observa aqui, a razão entre a velocidade média e o inverso do tempo é constante. Presta bem atenção aqui, ó. O inverso do tempo. Então, é 4 sobre o inverso de 250. Lembra que a gente já viu isso? O inverso é 1 sobre aquele número, né? Lá, 1 sobre 250. O inverso de 125, 1 sobre 125. O inverso de 100, 1 sobre 100. O inverso de 62,5, 1 sobre 62,5. E assim por diante. E como é que a gente resolve isso daí? Ó, um lembrete para vocês. Na divisão de fração, a gente conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Olha lá que bacana, ficou 4 sobre 1 sobre 250. Então, 4 ficou como ele era mesmo. E eu multipliquei pelo inverso, tá vendo? 250 sobre 1. E dá 1000. Então, todas essas razões eu calculei uma por uma e todas dá sempre 1000. Então, essa é a nossa constante de proporcionalidade. Muito bem. Essa continha que a gente acabou de fazer é o mesmo que fazer, olha, as grandezas multiplicadas. 4 vezes 250, 8 vezes 125, 10 vezes de 100, 16 vezes 62 e 20 vezes 50. Esses são os valores que estão na nossa tabelinha. É só eu multiplicar a velocidade pelo tempo, e sempre dá 1000. Nossa constante de proporcionalidade, ok? Então eu tenho uma perguntinha agora para vocês. Olha só, como é que a gente pode descobrir qual é o tempo para completar uma volta se o marco tiver uma velocidade de 25 metros por segundo? Vou colocar soluções aqui para vocês. A primeira maneira de resolver: a gente organiza as informações do problema de novo e chama de x o valor desconhecido. Olha só o que vai acontecer. Voltei a tabelinha. Peguei uma informação do problema. Lá está dizendo que com 4 metros por segundo ele leva 250 segundos para completar a volta. Aí eu coloquei a informação do problema. 25 metros por segundo. Quanto tempo ele vai levar? Não sei. É x, certo? Então, por isso que eu coloquei o xzinho ali, ok? E aí eu coloquei essas setinhas para quê? Para mostrar para vocês que quando eu tenho grandeza inversamente proporcional, eu multiplico em sequência. Lembra que lá atrás a gente multiplicou em cruz para as diretamente proporcionais? Agora é diferente. Eu vou fazer 4 vezes 250 e 25 vezes de x. Olha lá como que fica. 25 vezes x é igual a 4 vezes 250. É uma equação, basta nós resolvermos. 25 vezes x, 25x. 4 vezes 250, 1000. O 25 está multiplicando o x, ele precisa passar para o outro lado do sinal de igual agora. Vai dividindo, olha lá. E eu faço a divisão e descubro que demora 40 segundos para o Marcos dar a volta na pista com a velocidade média de 25 metros por segundo. Ok? Muito bem. Tem uma segunda maneira de resolver, professora? Tem. Não lembro a equação, mas olha só, observa essa segunda maneira de resolver. Neste problema, a velocidade média e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, a gente pode dividir, multiplicar os valores da tabelinha, né, do problema, até encontrar o tempo correspondente à velocidade da nossa pergunta, a velocidade de 25 metros por segundo. Observa só como que a gente pode resolver. Peguei a tabelinha de novo
peguei uma informação do problema. Lá na tabelinha estava dizendo que 10 metros por segundo, ele gastava 100 segundos para dar a volta na pista. Olha o que eu fiz. De 10 eu dividi por 2. A velocidade. Como é inversamente proporcional, eu não posso dividir o tempo, eu tenho que multiplicar. Tá vendo a operação inversa? Quando eu divido uma, eu multiplico a outra. Novamente, multipliquei uma, dividi a outra, porque são inversamente proporcionais. Assim, eu descobri que com a velocidade de 25 metros por segundo, olha lá, o Marcos gastou 40 segundos para completar a volta na pista. Tranquilo? Maravilha! Então agora, galerinha, algumas dicas para vocês poderem resolver os problemas da nossa semana, que estão lá na nossa sala de aula, ok? Então presta bem atenção que vai ajudar vocês a resolver aqueles probleminhas. Bora lá? Primeira atividade que eu propus para vocês lá é que vocês identifiquem cada uma das frases que eu coloquei lá, cada item, tá bom? Vocês vão ter que me dizer se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Lembrando, se for diretamente proporcionais, quando aumenta ou diminui as grandezas, elas aumentam e diminuem juntas, na mesma proporção. E se elas forem inversamente proporcionais, enquanto uma aumenta, a outra diminui, na mesma proporção. Então vamos ver? Olha só, a primeira frase. A distância percorrida por um automóvel e a quantidade de combustível consumido. Poxa, essas duas grandezas, distância e quantidade de combustível, são diretamente proporcionais? Ou são inversamente proporcionais? Vou dar essa resposta de graça, hein? Olha só. Perguntinha. Quanto mais o carro andar, mais combustível ele vai gastar? Sim, né? Quanto maior for a distância que ele vai percorrer, mais combustível. Então, olha só, as duas grandezas estão aumentando juntas, tá bem? Ou se ele andar menos, gasta menos combustível. As duas grandezas estão diminuindo juntas. Então, na letra A, nós temos grandezas diretamente proporcionais, ok? É isso que vocês vão fazer em todas as alternativas, olha. Tem a letra B, tem a letra C e a letra D. E aí vocês vão dizer para mim se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, correto? Bora lá para o problema 2. Olha só, Cauã trabalha fazendo docinhos de festa para vender. Ele é capaz de fazer 920 docinhos em 4 dias. Se ele manter o mesmo nível de trabalho, quantos docinhos ele conseguirá fazer em 10 dias? Olha só, em vez de ele trabalhar só 4, ele vai trabalhar 10. Vocês concordam comigo? Quanto mais ele trabalhar, mais docinhos ele vai fazer? Olha que bacana, são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais trabalha, mais docinho faz. Então procura lá um exemplo que a gente já resolveu e tenta resolver esse daí usando as estratégias das grandezas diretamente proporcionais, ok? Número 3, olha só o nosso problema. Uma torneira aberta leva 3 minutos para despejar 25 litros de água. Guarda essa informação. Em quantos minutos essa torneira encheria uma caixa d'água com capacidade de 500 litros d'água? Observa aí. Então, 25 litros é dentro de 3 minutos. 500 litros é bastante, é mais, não é? Será que a torneira vai demorar mais tempo ou menos tempo para encher? Claro que vai demorar mais, né? Então, nós temos de novo grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais tempo a torneira ficar aberta, mais litros d'água ela vai despejar. Então, observa lá nos nossos exemplos como é que a gente resolve então esse tipo de problema. Quando as duas grandezas crescem juntas, proporcionalmente. Beleza? Então, vamos lá para o nosso problema 4. Um automóvel faz o percurso de Araras até São Paulo em 2 horas, aproximadamente, né? Se ele conseguir manter a velocidade média de 90 km por hora. Então, tá lá na pista, correndo a 90 km por hora, levou 2 horas. Beleza? Se a velocidade média fosse de 45 km por hora, o cara vai bem devagarzinho, vai lá na pista 45 km por hora, bem devagarzinho. Quanto tempo ele levaria para percorrer a distância entre essas duas cidades? Poxa, se a 90 por hora demorou 2 horas, 45 km indo mais devagarzinho, indo bem devagarzinho, o tempo vai aumentar.
Então nós temos grandezas inversamente proporcionais aqui. Pega lá um exemplo de grandezas inversamente proporcionais e tenta resolver da mesma maneira. Então olha lá, quanto mais rápido ele for, menor o tempo. E quanto mais devagar ele for, maior o tempo para ele chegar, né, para outra cidade. Aí vocês descobrem para mim quanto tempo ele vai demorar. Beleza? Muito bem. Problema 5. Olha só, com apenas 2 fornos, uma padaria consegue fazer todas as encomendas de pães dentro de 5 horas. Se essa padaria tivesse no total 4 fornos, aumentou a quantidade de fornos, hein? Quanto tempo ela levaria para fazer a mesma encomenda? Poxa, aumentou o forno. Será que vai demorar o mesmo tempo? Vai demorar menos, né? Quanto mais forno eles tiver, menos tempo eles vão gastar para fazer essa mesma encomenda. Então são grandezas inversamente proporcionais. Novamente, pega um exemplo lá de grandezas inversamente proporcionais para tentar fazer este problema, ok? Então quanto mais forno a padaria conseguir colocar, menos tempo ela vai demorar para fazer essa mesma encomenda, ok? Problema 6. Olha só, uma outra situação. A mãe do Alex pesquisou na internet e descobriu que um banho de 10 minutos custa R$2 na conta de luz. Cada 10 minutos de banho custa R$2, ok? Se o Alex demorar 23 minutos no banho, qual será o preço do banho? Poxa, quanto mais tempo ele não fica no banho, maior é a conta, não é? Então os dois crescem juntos, proporcionalmente, são grandezas diretamente proporcionais. Mais tempo de banho, mais a pagar na conta de luz, certo? Então procura lá como é que a gente resolve problemas com grandezas diretamente proporcionais, ok? E por último, problema 7. Olha só, para encher uma piscina com uma mangueira d'água, o Robson levou 7 horas. Outro dia ele conseguiu encher a mesma piscina em menos tempo. Ele levou só 3 horas e meia. Quantas mangueiras d'água iguais a do outro dia ele usou? Então presta bem atenção, hein? Olha só. Uma mangueira ele levou 7 horas, correto? Ele colocou mais mangueiras no outro dia. Mangueiras iguaizinhas, saindo a mesma quantidade de água. Ele demorou só 3 horas e meia. Quantas mangueiras d'água ele colocou igual? São inversamente proporcionais. Quanto mais mangueiras ele pôr, menos tempo ele vai gastar, certo? Galerinha, muito obrigada por assistir essa videoaula. Espero vocês lá fazendo atividade, tá bom? Se tiver dúvida, fala comigo, me manda um recadinho e eu vou tentar ajudar, tá bem? Então, tchau, boa semana a todos, bons estudos, fiquem bem e até mais. Até a próxima.